Dando continuidade ao estudo de Atos, capítulo 11, no verso 17, diz assim: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? A nós quando cremos, né? Essa expressão é no grego um particípio auristo, que normalmente descreve uma ação que ocorre antes daquela do verbo principal. Por isso, uma tradução mais exata seria: Deus lhes deu o mesmo dom que a nós também, depois que cremos. Essa interpretação concorda com os fatos históricos que os discípulos tinham crido em Jesus e tinham sido regenerados pelo Espírito antes do dia de Pentecostes. Ou seja, né, eles creram, receberam o Espírito Santo dentro de si, mas ainda não tinham sido revestidos do poder, né? Como Jesus falou para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. No 11:18 diz assim: E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. O discurso de Pedro silenciou todas as objeções. Deus tinha batizado os gentios no Espírito Santo. E este ato foi acompanhado da evidência convincente do falar noutras línguas pelo Espírito. Isso foi no Atos 10:46. Era esse o único sinal necessário a ser aceito sem mais dúvidas. Claro que nem todo mundo que está falando em línguas, que ora em línguas, é batizado no Espírito Santo. Porque o inimigo ele também engana, né? Ele usa do engano. E o engano ele é o quê? Ele é a falsificação. É algo muito parecido, muito semelhante, mas existe uma falsificação, uma adulteração, vamos dizer, uma pirataria, né? Então, nem todo mundo que ora em línguas está falando pelo Espírito Santo, mas de acordo com o estudo aqui, todos que são batizados no Espírito Santo têm esse sinal aí como que foi batizado, né? E no 11:23 diz assim: O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, quando o evangelho foi pregado aos gentios em Antioquia. Os discípulos do Novo Testamento não aceitavam o ensino que aquele que recebesse a graça de Deus permaneceria automaticamente leal ao Senhor, visto que o pecado, o mundo e as tentações de Satanás podiam levar um novo crente a desviar-se do caminho da salvação em Cristo. Barnabé nos oferece um exemplo de como os novos convertidos devem ser tratados, que nosso interesse principal seja ajudá-los e animá-los a permanecerem na fé, no amor e na comunhão com Cristo e com a sua igreja. Então, cabe a nós estarmos alimentando, apacentando os novos convertidos para que eles possam crescer em fé, crescer em vida, aprenderem a ter comunhão com o Espírito Santo, aprender a discernir a voz do Espírito, né? Então, isso cabe a nós que já estamos há mais tempo nesse caminho, né? É isso que está falando aqui, ajudando-os a permanecerem no Senhor. E assim como nós somos ajudados, né? E no 26 fala assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão, que é cristianos no grego, ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Originalmente era um termo que denotava um servo e seguidor de Cristo. Hoje tornou-se termo geral, destituído do significado original que tinha no Novo Testamento. A nós, este termo deve sugerir o nome do nosso Redentor, a ideia do profundo relacionamento do crente com Cristo, o pensamento de que o recebemos como nosso Senhor e a causa da nossa salvação. Reivindicar o nome de cristão significa que Cristo é a sua palavra revelada nas Escrituras, e a sua palavra revelada nas Escrituras são a autoridade suprema e a única fonte da esperança futura. Então, hoje se banalizou o termo, né? Se chama o nome de Deus em vão, as pessoas se dizem cristãos porque fazem parte de uma igreja, vamos dizer assim, porque frequentam uma igreja, mas ser cristão de verdade é ser seguidor, imitador de Cristo. Então tem mais a ver com ser alguém que tem comunhão com o Espírito Santo, que está se deixando ser transformado pelo Espírito Santo, alguém que segue os evangelhos, procura ser imitador de Cristo, do que necessariamente
do que ser uma pessoa que simplesmente se autodenomina cristã só porque tem uma religião, né? E isso não é ser cristão. Então, em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez cristãos porque eles foram reconhecidos como seguidores de Cristo, do caminho, né? Aqueles que estavam seguindo os passos do seu mestre. E que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Amém.